Graça e paz, igreja. Que bom que Deus nos deu mais uma oportunidade de juntos buscarmos a Ele como igreja, de juntos buscarmos a Sua palavra, de juntos buscarmos na Sua palavra um direcionamento, aquilo que Ele quer falar à Sua igreja, ao seu povo. Que bom que temos mais uma oportunidade de, aqui numa quarta-feira doutrinária, expor mais um texto bíblico, ver o que Deus quer falar conosco por meio desse texto bíblico. Nós continuamos o nosso estudo no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 21. Na semana passada, na quarta-feira passada, nós vimos o bloco A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vimos ali o povo reconhecendo a Ele como filho de Davi, como aquele que vem no nome do Senhor. E após esse momento, nós temos a purificação do templo, que tem esse título na minha versão, que é o bloco que vai do versículo 12 até o versículo 13. Apenas 2 versículos, mas que tem muito a falar conosco aqui no estudo de hoje. E assim nos diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 21, versículo 12 até o 13, onde está escrito que, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Bom, igreja, vamos orar nesse momento, antes de expormos o texto bíblico? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor. Eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, Senhor, querendo aprender mais de ti, querendo ouvir a tua voz por meio da tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor, então pedimos, Senhor, fala conosco. Fala por meio da tua palavra, Senhor. Ensina-nos o que o Senhor quis transmitir, Senhor Jesus, por meio dessas palavras, por meio desse acontecimento, por meio desse bloco. E ensina-nos, Senhor, a aprender exatamente aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Me usa para que com sabedoria e discernimento eu traga ao teu povo, Senhor, o significado desse texto e para que o teu povo, Senhor, ouça e não seja apenas ouvinte, mas praticante dela, Senhor. Tanto aqueles que vão ouvir como aquele que irá falar, Senhor. Pedimos para que venhamos a ouvir a Tua voz, Senhor, no estudo de hoje, para pormos em prática e podemos avançar para ser a igreja, Senhor, santa, sem mácula, nem ruga, que o Senhor almeja que sejamos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Fica conosco durante esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Bom, aqui nós estamos diante de uma situação peculiar, mas nem tanto. Por quê? Porque nós estamos após um momento muito especial aqui, que é a entrada triunfal de Jesus. O povo reconhecendo ele como filho de Davi. O povo reconhecendo a ele como aquele que vem em nome do Senhor. E aí, terminando esse bloco, nós entramos nesse outro bloco, que é a purificação do templo. Mas é peculiar e nem tanto, porque a irritação de Jesus era normal. A irritação de Jesus contra os fariseus, contra os saduceus, contra aqueles que eram hipócritas. Com esses, Jesus geralmente ficava irritado. Tentavam pegar Jesus em alguma coisa, Jesus nunca caiu. Mas Jesus sempre ali ia contra a hipocrisia daqueles. Mas essa reação aqui ela foi bem diferente. E é interessante que entre os estudiosos há uma longa discussão sobre se essa é a segunda vez que Jesus fez isso ou a primeira. Por quê? Porque em João tem uma passagem muito parecida. Aqui, não sei como está na Bíblia de vocês, mas na minha versão, embaixo do título, a purificação do templo, nós temos menções de Marcos, no capítulo 11, versículo 15 a 17, e Lucas, capítulo 19, versículo 45 a 46. Ou seja, aqui ela não cita João. Ou seja, a minha versão, a que eu estou em mãos, crê que essa aqui é a segunda vez de Jesus fazendo isso, porque não cita o Evangelho de João como sendo a mesma passagem, apenas Marcos e Lucas. Então a primeira coisa é que entende-se pelos estudiosos, a maioria acredita que aqui é a segunda vez e a própria tradução que eu estou em mãos acredita também que é a segunda vez que Jesus faz isso. Então o primeiro ponto não é a primeira vez que Jesus faz isso, é a segunda. E qual foi a primeira? Bom, a primeira foi em João, capítulo 2, versículo 12 a 16,
onde está escrito: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Aqui Jesus expulsou todo mundo na chicotada. E entende-se que aqui é no começo do ministério de Jesus, a purificação do templo, por assim dizer, e na segunda vez é a passagem que nós iremos falar no dia de hoje, no estudo de hoje. Bom, aqui cabe-nos a pergunta: por que Jesus fez isso? Porque isso que é descrito para nós é algo normal. Os cambistas e aqueles que vendiam os bois, as ovelhas. Por quê? Porque durante uma vez no ano, igreja, o pessoal judeu eles tinham que ir até Jerusalém para uma das festas. Seja as festas do tabernáculo, seja a Páscoa, seja o Pentecostes. Eles obrigatoriamente tinham que ir uma vez ao ano em uma dessas festas. Para quê? Para levar suas primícias. Basicamente o seu dízimo. Então, as primícias da sua colheita, as primícias do seu rebanho. E bom, nem todo judeu morava em Jerusalém. Assim como nem todo judeu morava na região da Judéia. Muitos moravam em outras províncias do Império Romano. Então eles vinham de longe até Jerusalém para fazer os seus sacrifícios. Então era normal a venda de bois, a venda de pombas, as vendas desses animais para sacrifícios. Porque imagina você ter que percorrer uma longa caminhada e além disso com o seu sacrifício, com o seu animal, que poderia acontecer algum problema e ele ficar impróprio para o sacrifício. Porque o animal ele precisaria ser perfeito para o sacrifício ali das festas. Então isso era normal por conta de quem morava longe. Assim como os cambistas também faziam parte ali junto com aqueles que vendiam os animais para os sacrifícios. Por quê? Porque nas províncias do Império Romano não usava-se moeda hebraica. Usava-se moedas ali da própria província, seja com a escultura de César, do imperador, ou seja ali uma imagem de um dos deuses ali dos romanos. E essa moeda ela não valia para comprar os sacrifícios. Então, essas pessoas, esses judeus que moravam em outras províncias, levavam essas moedas romanas, trocavam por moedas hebraicas e compravam os sacrifícios dos seus animais e ali realizavam a sua oferta, o seu sacrifício ali para o sacerdote. Mas então, qual era o problema real? Era útil. Nós conseguimos ver a utilidade e a necessidade desses vendedores e desses cambistas. Então, qual é o real problema aqui? Bom, nós seres humanos temos o grande potencial de pegar algo simples ou algo que é bom e transformar em algo bem ruim. Entende-se que isso aqui virou uma fonte lucrativa em si mesmo. Fonte lucrativa para os sacerdotes e para quem ministrava no templo. Ou seja, o objetivo ali deles venderem aqueles animais e dos cambistas estarem ali não era para ajudar os judeus que estavam de fora, mas era para que os sacerdotes e os que ministravam no templo lucrassem. Lendo Marcos, aqui no capítulo 11, a gente consegue entender um pouco melhor. Porque em Marcos capítulo 11, versículo 15 a 16, está escrito: quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado. Então o templo, a partir do momento que começaram a usar esses animais, essas ofertas, como um lucro em si mesmo, se tornou um mercadão do povo. O templo santo de Deus se tornou um grande mercado. O propósito maior de venderem aqueles animais tinha sido esquecido. E alguns estudiosos ainda afirmam que dava para piorar. Porque muitos sacerdotes, aqueles que estavam cuidando ali do templo, eles estavam fazendo uma máfia. Então eles pegavam os animais que eram dados a eles para eles sacrificarem ao Senhor, sacrificavam uma parte e a outra parte revendiam. Falavam, para que a gente vai aqui sacrificar todos? Sacrifica só metade, a gente
leva essa outra metade que sobrou para aqueles que estão vendendo e eles vão revender. E assim nós vamos lucrar mais. Então veja, o templo, denominado por Jesus casa de oração, um lugar que deveria ser um lugar de adoração ao Deus Santo, logo um lugar de santidade, se tornou um lugar de pecado, onde a máfia dos sacerdotes ela entrou ali naquele lugar. Outra denominação que Jesus dá aqui ao templo por conta ali daqueles homens é covil de salteadores, quando ele diz: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Isso é uma expressão do Antigo Testamento, de Jeremias capítulo 7, versículo 11, onde Deus diz: será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Achava-se, aquele povo, e provavelmente esse também, que o templo físico garantia a bênção de Deus. Então, o templo físico está aqui, está erguido, está bem limpo, está tranquilo, nós vamos ser abençoados por Deus. Que espiritual que nada, o templo físico está aí. Então, está tudo muito tranquilo. Eles criam aqui, nesse momento, aqui, ainda no tempo de Jesus, como criam no Antigo Testamento. Ok, nós entendemos o texto. Entendemos por que Jesus agiu assim. Mas o que nós, nos dias de hoje, podemos aprender com esse texto? Quais aplicações Deus irá nos trazer no estudo de hoje? Bom, a primeira aplicação que eu trago, que eu vejo, claro, dadas as suas devidas proporções, é: não podemos estar no templo de qualquer jeito. De novo, dado as suas devidas proporções, não podemos estar no templo de qualquer jeito. E templo aqui, eu creio que se está explícito, quer dizer a igreja. Então, quando está o templo, é a igreja. Então, nós vemos aqui que esses homens, eles estavam sempre no templo, sempre na igreja, mas eles se esqueceram do propósito. Ok, com esses homens que se esqueceram do propósito, qual analogia nós podemos fazer no dia de hoje? Bom, qual o propósito de estarmos no culto? No culto, nós reencontramos os nossos irmãos, nós oramos pelos nossos irmãos. No templo, nós também oramos a Deus, nós louvamos. Mas, especificamente, o significado do culto, o significado de ir à igreja é prestar um culto a Deus. Esse é o significado. Esse é a primazia, é o significado primordial. Tudo bem, nós vamos na igreja, reencontramos nossos irmãos, reencontramos, oramos com eles, oramos. Mas nós vamos à igreja para prestar um culto a Deus. Esse é o motivo de sairmos de casa, onde nós podemos sim orar, onde nós podemos sim louvar. Mas lá nós vamos como igreja louvar e glorificar a Deus como um vislumbre ali do paraíso, onde faremos isso por toda a eternidade. Logo, se o significado é prestar um culto a Deus, se eu não estou participando deste culto, por que eu estou ali? Se eu estou na igreja e não estou participando do culto, qual seria a diferença de eu estar ali e estar em casa? Só para dizer ao pastor que eu compareci? Só para que o pastor não pergunte onde é que eu estava? Só para que o pessoal veja que eu fui na igreja pelo menos? Ah, mas você pode estar dizendo: ah, Eric, mas eu não sou do Ministério de Dança, Ministério de Louvor, não prego, ali não sou da mídia, não sou da live. Não é esse tipo de participar que eu estou falando. O tipo de participar é, primeiro, participar da oração do dirigente. Um dirigente ali ou começa com a palavra ou com a oração, ou com uma oração ou com a palavra. É participar da oração do dirigente, é concordar com ela, dizer amém, é glorificar a Deus por meio daquela oração. O dirigente está nos conduzindo na oração para começar aquele culto ali com o nosso Deus. É cantar os louvores ao Senhor. O objetivo do Ministério de Louvor e Igreja é guiar a igreja na adoração. É ser o fio condutor da igreja. Qual é a diferença do Ministério de Louvor estar no ensaio e estar no culto se ninguém cantar? Vai fazer diferença? Então, é assim que participamos do culto. É no momento que a palavra está sendo pregada, apenas ouvir. Nós tivemos um momento de falar por meio das orações, de cantar por meio dos louvores. No momento de pregação, é só o momento de ouvir. É assim que nós participamos do culto, igreja.
E se nós não participamos, do que adianta estarmos lá no culto, no templo, e estarmos em casa? Então, não podemos estar no culto de qualquer jeito. Que ao acordar, lembrar que é uma quinta, ou lembrar que é um domingo, ou que é um sábado de culto de intercessão, que possamos ter em mente as palavras de Davi, ou o mesmo sentimento que ele. Quando no Salmo 122, versículo 1, ele disse: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A segunda aplicação que eu vejo é, se o templo é a casa de oração, como temos tratado o nosso culto de oração? Se o templo é a casa de oração, como temos tratado o nosso culto de oração? Igreja, todos os cultos são importantes e nós estamos lá sempre por um motivo: prestar um culto a Deus. Mas aqui nós não vemos nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, por exemplo, a minha casa será chamada casa de louvores, será chamada casa de pregação. Não, há louvores e a pregação, e isso nós sabemos. Mas tanto no Antigo Testamento como no Novo, Deus faz questão de nomear a sua casa, o seu templo, como casa de oração. A citação de Jesus aqui no versículo 13, a minha casa será chamada casa de oração, é uma referência ao Antigo Testamento, que está escrito lá em Isaías, capítulo 56, versículo 7. Então, Deus traz ali no Antigo Testamento, por meio de Isaías, uma nomenclatura para o templo. Qual é? Casa de oração. E aqui no Novo Testamento, Jesus reforça isso. E claro, cada um sabe do seu contexto. Às vezes, na hora que está começando o culto, ainda falta 30 minutos para você largar, ainda falta uma hora. Talvez você esteja no caminho. Claro, cada um sabe o seu contexto, cada um deve analisar a si próprio. Por exemplo, o culto de doutrina será na quarta-feira, amanhã, no horário do culto ou antes. Você vai estar em casa? Você vai estar no caminho? Você vai estar no trabalho? É porque muitos irmãos nossos, eles já vão do trabalho. Alguns acabam passando em casa para tomar banho, para comer algo, mas muitos vão do trabalho mesmo. Mas, de novo, cada um sabe do seu contexto. Cada um olha para si mesmo, para a sua própria situação e reflita na pergunta que é: como temos tratado a casa de oração? Temos usado essa casa para aquilo que Deus designou, que é a oração? Bom, devemos refletir. Se o templo é a casa de oração, como temos tratado o nosso culto de oração? E a terceira e última aplicação é: não permitamos que o mundanismo adentre a casa de oração. Esses homens, esses sacerdotes que aqui estavam, eram homens doutrinados na Escritura desde novos. Você perguntar, se está escrito que em Êxodo capítulo 5, versículo 10, ele ia lá e dizia, eram homens totalmente doutrinados desde novos nas Sagradas Escrituras. Mas mesmo assim, isso não os impediu de fazer o que fizeram. O que? Transformar a casa de oração em um covil de salteadores. Ali, esquecer do propósito principal, ali fazer das ofertas e dos sacrifícios que deveriam ajudar quem morava longe de uma máfia, de um sistema apenas para lucrar, estando na casa do Senhor, mas mesmo assim, pecando, pecando. Então que nós, Igreja do Senhor, que nós, servos de Cristo, venhamos a zelar e ter em mente a importância da casa de oração. Que em nossos corações tenha um sentimento, ou que em nossas mentes venham esses versículos durante os dias, seja um dia de culto ou não. Do salmista, do capítulo 93, versículo 5, quando ele diz: Fidelíssimo são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Ele é santo. E porque ele é santo, nós devemos ser santos também. E se ele é santo, na sua casa, a casa de oração tem que haver santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele é santo, ele é o Santíssimo. Nós devemos também ser santos, porque somos o seu povo e a sua casa deve haver santidade, igreja. Então, que lembremos que não podemos estar no templo de qualquer jeito. Nós estamos lá para prestar um culto. E lembremos que se o templo é a casa de oração, como tanto Deus afirma no Antigo Testamento, como Jesus no Novo Testamento, como nós temos tratado o nosso culto de oração. E que não permitamos que o mundanismo adentre na casa
do Senhor adentre na casa daquele que é santo. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossas vidas.